No sertão brasileiro, o sabor tem memória, tem história e, às vezes, tem mistério. Existem pratos que atravessaram gerações, mas que hoje são raros, proibidos por lei, pela ciência ou pelo medo. Neste vídeo, vamos explorar os pratos proibidos do sertão. Sabores que se tornaram lenda. Prepare-se para uma viagem pelos sabores esquecidos do Nordeste. Mas por que alguns desses pratos foram banidos? O que há por trás da proibição? Questões de saúde? Preconceito? Ou foram sabores tão intensos que o tempo não conseguiu digerir? Vamos desvendar esses mistérios juntos, mergulhando fundo nas tradições culinárias do sertão. Um dos pratos mais icônicos e controversos é a buchada de bode crua. Embora a versão cozida seja tradicional e amplamente apreciada, em algumas regiões, a buchada era temperada com limão e comida quase crua. O resultado? Surtos de verminoses e doenças intestinais que deixaram marcas na memória e na saúde do povo sertanejo. Outro exemplo que merece nossa atenção é o saruê, também conhecido como gambá. Antigamente muito consumido, principalmente em tempos de seca extrema, hoje é proibido por riscos sanitários e leis ambientais. A carne, quando mal preparada, pode causar intoxicações severas, colocando em risco a vida de quem a consome. No sertão, a comida não é só alimento, é símbolo. E muitos desses símbolos foram moldados por crenças, medos e fé. Alguns pratos desapareceram não por fazerem mal à saúde, mas por serem considerados pecado. É o caso do angu de sangue, um prato pouco conhecido, feito com sangue de galinha recém-abatida. Diziam que o angu de sangue dava força ao corpo e esquentava a alma. Mas com o tempo, padres e pastores condenaram a prática como coisa do demônio, uma herança pagã. Assim, um prato que era símbolo de força e vitalidade foi relegado ao esquecimento, vítima do medo e da superstição. Outro prato que caiu no ostracismo é o sopão de mucunã, feito com uma planta tóxica, mas que alguns aprendiam a purificar com rituais. A mucunã era tida como planta de encantado, usada por rezadeiras para abrir caminhos espirituais. Hoje, é proibida até mesmo para uso medicinal. Um exemplo de como o conhecimento tradicional às vezes se choca com as normas modernas. O que era sagrado para uns virou tabu para outros. E assim, muitos sabores desapareceram das mesas, mas continuam vivos nas histórias contadas à beira do fogo, nas noites estreladas do sertão. Em tempos difíceis, o sertanejo comia o que havia. E muitas vezes, o que havia vinha direto do mato, sem permissão, sem fiscalização. A necessidade aguçava o engenho e a coragem, levando à mesa pratos que hoje causariam espanto ou reprovação. Hoje, alguns desses pratos são proibidos por lei para proteger a fauna da região. Um prato que virou lenda, e hoje é ilegal, é a carne de tatu. Além de ser vetor de doenças como a hanseníase, o animal entrou na lista de espécies ameaçadas em algumas áreas. Mas no passado, a carne era considerada uma iguaria em tempos de seca, um símbolo da resistência e da adaptabilidade do povo sertanejo. Outro prato proibido que merece menção é o teju assado, um grande lagarto do sertão caçado por seu sabor semelhante ao frango. Mas hoje sua caça é crime ambiental, com punições severas. O que antes era visto como recurso de sobrevivência, agora é entendido como ameaça à biodiversidade. Com o avanço da fiscalização e o despertar da consciência ecológica, muitos desses pratos saíram da panela e entraram para a memória. Mas para quem viveu esse tempo, o sabor ainda é lembrado com saudade, e às vezes com um certo arrependimento. É o conflito entre a tradição e a preservação, entre a memória afetiva e a responsabilidade ambiental. Alguns sabores desapareceram da mesa, mas continuam vivos no imaginário do sertão. Viraram lendas, causos, exageros contados na sombra de um juazeiro ou na beira do fogão a lenha. São histórias que se misturam à realidade, criando um folclore culinário único e fascinante. Fala-se ainda do caldo de coruja,
feito em segredo por parteiras que juravam que abria o caminho da criança para nascer sem dor. Nunca se provou sua eficácia, nem se de fato existiu, mas a história sobrevive, passada de geração em geração, um testemunho da sabedoria popular e da busca por soluções em tempos de escassez. Outro conto que alimenta a imaginação sertaneja é o pirão de cobra coral. Dizem que curava reumatismo e até mal-olhado. Mas a cobra precisava ser capturada na primeira lua cheia de julho, senão o prato virava veneno. É mais um exemplo de como a culinária se misturava à medicina popular e às crenças místicas do sertão. Esses pratos nunca foram escritos em livro de receita. São memórias vivas, passadas em segredo, temperadas com medo, fé e coragem. Sabores que, mesmo proibidos, ainda resistem. No sotaque, no sussurro, no sonho. São parte da identidade cultural do sertanejo, mesmo que hoje sejam apenas lembranças. No sertão, comer é mais que nutrir o corpo. É ato de resistência. É oração servida em prato fundo. E mesmo o que foi proibido, esquecido ou condenado, ainda vive na boca de quem lembra. Cada prato conta uma história de luta, de adaptação, de criatividade diante da adversidade. Hoje, os tempos mudaram. A ciência avança, as leis protegem, mas o sertanejo segue, entre o que pode, o que não pode e o que ainda sonha. A culinária evolui, se adapta, mas não perde sua essência. Novos pratos surgem, respeitando as leis e a saúde, mas carregando em si o espírito inventivo e resiliente do sertão. Porque o sertão nunca esquece o gosto da sua história. Cada sabor proibido, cada receita esquecida é um capítulo dessa história rica e complexa. São memórias que resistem ao tempo, que se transformam em lendas, mas que continuam a moldar a identidade e a cultura do povo sertanejo. E assim, chegamos ao fim dessa jornada pelos sabores proibidos do sertão. Uma viagem que nos levou por caminhos de tradição, de fé, de necessidade e de criatividade. Pratos que, mesmo banidos, continuam a alimentar o imaginário e a cultura de uma região única. Que essas histórias nos façam refletir sobre o valor da tradição, sobre a importância da preservação ambiental e sobre como a comida pode ser um poderoso veículo de memória e identidade. Que possamos aprender com o passado, respeitar o presente e construir um futuro onde a riqueza cultural do sertão seja preservada e celebrada. O sertão é um mundo de sabores, de histórias, de mistérios. E mesmo os pratos que hoje são proibidos fazem parte dessa tapeçaria rica e complexa que é a cultura sertaneja. Que nunca nos esqueçamos disso e que possamos sempre honrar essa herança, mesmo que seja apenas através das histórias que contamos e das memórias que guardamos. Porque, no fim das contas, o verdadeiro sabor do sertão está na sua gente, na sua força, na sua capacidade de transformar o pouco em muito, o simples em extraordinário. E isso, nenhuma lei pode proibir. Isso é o que faz do sertão um lugar único, um lugar de sabores que, mesmo proibidos, nunca serão esquecidos.